Bem, pessoal, vou postar aqui uma aula do nosso curso completo para RM2, já para 2020, pessoal. Aproveitando a oportunidade para agradecer os vários candidatos que já assinaram o curso. Eu agradeço a confiança depositada em mim e no curso. Bem, pessoal, essa aula trata de tradições navais e nós vamos falar do navio. Antes da aula, pessoal, apenas dizer para vocês que o curso disponível está no site www.rm2total.com.br. O conteúdo do nosso curso, pessoal, toda a teoria de todas as disciplinas, mais todos os exercícios, absolutamente todos os exercícios resolvidos e explicados por mim, e isso de todos os concursos anteriores, desde 2016, quando deu início o concurso para RM2. E, além disso, material para imprimir e acompanhar as aulas, pessoal. O valor do nosso curso. O curso é por assinatura mensal. R$ 29,90 para oficiais e R$ 24,90 para praças. Pessoal, muitas pessoas têm passado mensagem para mim me perguntando o seguinte: quantas vezes podem assistir às aulas? Quantas vezes quiserem? Duração do curso, pessoal. A duração que o candidato imprimir de acordo com o ritmo dele, porque as aulas ficarão gravadas, os alunos poderão assistir quantas vezes quiserem e a assinatura é mensal. Então o aluno ele pode assinar um mês, no outro mês continuar ou cancelar a assinatura dele e vir a reassinar novamente quando quiser. Então, tudo isso para quê? Para democratizar o estudo para o RM2, pessoal. E com curso de realmente excelência, capaz de proporcionar a melhor preparação para o aluno, pessoal. E para isso, eu peço que vocês vejam no meu Instagram, Militar Temporário Curso, e na página do Facebook, Serviço Militar Temporário, RM2SMV Marinha, que eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo, pessoal, que vocês vejam os nossos resultados, as postagens dos candidatos aprovados e o excelente resultado que nós tivemos agora no concurso de 2019. Eu estou trazendo aqui para vocês apenas algumas mensagens reais que eu recebi aqui. Então, olha aqui: primeiro lugar no 9º Distrito Naval, primeiro lugar em administração no 1º Distrito Naval, fui aprovada e classificada aqui no 2º Distrito Naval. Infelizmente, ou melhor, até apropriadamente, eu não trouxe todas as mensagens para cá. Por isso que eu peço que entrem nas redes sociais que eu citei anteriormente, que vocês vão encontrar os nossos resultados lá. Bem, pessoal, vamos à nossa aula então. Bem, pessoal, vamos a mais uma aula aqui do nosso curso de tradições navais. Aula 3.1, ainda conhecendo o navio. Agora nós vamos falar mais especificamente sobre a vida de um navio. É isso mesmo, pessoal, a vida de um navio. O navio ele é tão importante para a Marinha que ele vira assim um ente personificado, ou seja, ele tem uma imagem de pessoa, ele tem uma vida, e essa vida é marcada por fases, e é isso que nós veremos agora. Bem, pessoal, um navio possui sua vida marcada por fases, então precisamos saber disso aqui. O navio possui vida, e esta vida é marcada por fase. Nós temos aqui, pessoal, 4 fases da vida de um navio. Então temos aqui a nossa terceira pergunta: quantas fases possuem a vida de um navio? 4 fases, pessoal. Eu já destrinchei todo o texto da publicação para vocês, para que vocês não tenham o trabalho de lê-lo, e coloquei de uma forma bem didática, através de perguntas e respostas, porque fica muito mais fácil a assimilação por parte do aluno. Então já sabemos que um navio possui uma vida e que essa vida é marcada por 4 fases.
Outra coisa, pessoal, onde são construídos os navios? Qual o nome de local de construção de um navio? Os navios, eles são construídos em estabelecimentos chamados estaleiros. Então, de uma forma geral, todos os navios são construídos em estaleiros. Já navios de guerra, pessoal, se na prova de vocês vier pedindo onde são construídos os navios de guerra, eles são construídos em arsenais. Então gravem bem isso aqui. Os navios de guerra são construídos em arsenais. Mas de uma maneira geral, os estabelecimentos onde os navios são construídos se chamam estaleiros. Então, pessoal, o que vocês precisam saber aqui é que um arsenal onde é construído um navio de guerra é uma espécie de estaleiro. Apenas nesse tipo de estaleiro, que é o arsenal, nós temos apenas construção de navios de guerra, pessoal. Dando continuidade, quais são as fases, pessoal? São 4 fases. Isso aqui vocês precisam saber. Primeira fase, batimento de quilha. Segunda fase, lançamento ao mar ou simplesmente lançamento. Terceira fase, incorporação. E quarta fase, desincorporação por baixa ou desincorporação apenas. Veremos cada fase separadamente, com as suas características principais. Mas antes de passarmos para cada fase separadamente, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de cada uma dessas fases. Por quê? Porque vai assimilar, vai ajudar na assimilação desses nomes que vocês precisam saber. A primeira fase, pessoal, é o batimento de quilha. O que é a quilha, pessoal? A quilha, ela é a primeira peça estrutural do navio que é colocada quando se começa a construir no navio. Então é uma peça longitudinal que fica ali abaixo do casco do navio. Então essa peça, o batimento de quilha, como é conhecida a primeira fase, ele representa isso que eu falei para vocês. É justamente o que? A colocação da primeira peça estrutural do navio. A quilha que fica embaixo do casco, disposta longitudinalmente. A segunda fase, pessoal. Então nós tivemos a primeira fase. Deixa eu explicar para vocês aqui, porque vocês entendem mais facilmente. Então houve o batimento de quilha, primeira fase estrutural. Depois dá-se início o quê? A construção do casco do navio. Então, depois que o casco já está construído, nós vamos ter o quê? A segunda fase, que é o lançamento ao mar ou simplesmente lançamento. Então, aqui nessa segunda fase é a primeira vez que o navio vai flutuar. A terceira fase, pessoal, é incorporação. O que é essa incorporação? É quando esse navio efetivamente já está pronto e ele é incorporado onde ele vai trabalhar, ou numa empresa de navegação, se for um navio da Marinha Mercante, ou ele é incorporado numa esquadra, se for um navio de guerra. E a quarta fase, pessoal? A quarta fase é a desincorporação por baixa ou desincorporação. É quando o navio, depois de longo tempo de uso, ele vai ser desincorporado daquela empresa ou da esquadra em que ele atuava. Esquadra se navio de guerra, empresa de navegação se navio mercante. Então ele vai ser desincorporado, vai ser dado baixa no navio. Por isso, desincorporação por baixa ou desincorporação. É a mesma coisa aqui, pessoal, só para vocês entenderem aqui, quando a gente tem um carro e usa por um longo período de tempo, vai chegar um ponto que ele não pode ser mais utilizado, não há condições. Então nós vamos fazer o quê? Vendê-lo para o ferro velho.
Então essa quarta fase praticamente representa isso. É uma analogia para que vocês possam entender. Mas nós veremos aqui cada fase separadamente. Por quê? Porque aqui eu utilizo absolutamente todas as palavras dos textos das publicações, todas. Porque caindo uma palavrinha sequer, vocês saberão fazer a questão. É por isso que eu sempre falo, pessoal, que aqui nas nossas aulas nós esgotamos todas as possibilidades de cobrança da banca. Primeira fase, batimento de quilha. Nesta fase ocorre o primeiro evento da vida do navio. Se é a primeira fase, naturalmente, o primeiro evento da vida do navio vai ocorrer aqui. E qual é o nome desse evento, pessoal? É o batimento da quilha. É o mesmo nome da fase. Consiste em uma cerimônia no estaleiro. Então nós temos aqui uma cerimônia para isso, com personalidades presentes, na qual a primeira peça estrutural que integrará o navio é posicionada no local da construção, ou seja, aquela peça que vai ficar embaixo do casco do navio. A segunda fase, lançamento ao mar ou simplesmente lançamento. Ocorre quando o navio, após estar com o casco pronto, obviamente, pessoal, se ele vai ser lançado ao mar para flutuar, o navio precisa estar com o casco pronto, senão ele afunda. Então, dando continuidade aqui, retomando, ocorre quando, após estar com o casco pronto, na carreira do estaleiro, é lançado ao mar, em cerimônia chamada lançamento, pessoal. Então nós temos aqui uma cerimônia também que é chamada de lançamento. Observem que a cerimônia é o mesmo nome da fase, pessoal. E aqui apenas para explicar aqui com detalhes para você. Na carreira do estaleiro, já vimos que estaleiro é o local onde é construído o navio. E carreira é o quê? É por onde o navio desliza até ser lançado ao mar, pessoal. É a primeira vez que o navio flutua. Nesta ocasião, é batizado por sua madrinha. Então nós temos aqui o batismo do navio por sua madrinha. Observem a personificação, a importância que é dada ao navio como se fosse uma pessoa. Ele inclusive é batizado por uma madrinha e recebe o seu nome oficial, pessoal. Então aqui nós temos o lançamento ao mar ou simplesmente lançamento. Como é feito esse lançamento, pessoal? Vamos prestar atenção aqui porque são detalhes que a Marinha pode cobrar na prova. Antigamente o lançamento era feito de proa. Proa, pessoal, é a parte da frente do navio, o bico do navio, para que você possa entender melhor. Então esse lançamento era feito embicando o navio no mar. Mas os portugueses, e gravem bem isso, que foram os portugueses, por incrível que pareça, em tradições navais, a Marinha costuma cobrar esses detalhes. Introduziram o hábito de lançá-lo de popa. O que é lançá-lo de popa? Popa é a parte de trás do navio, a parte de ré do navio. Então começaram a lançar o navio de ré. Então ele descia na carreira do estaleiro de ré e era lançado ao mar. Existindo também carreiras onde o lançamento é feito de lado, de través. De lado ou de través, pessoal, significa a mesma coisa. Través significa lado. Então o lançamento é feito de lado ou de través. Bem, pessoal, vamos sempre recapitular um pouquinho. Então antigamente era feito de proa. Depois os portugueses introduziram o lançamento de popa, de ré. Pessoal,
É muito simples gravar isso aqui. Primeiro de proa, depois de popa. Proa não é a parte da frente, então primeiro pela parte da frente, depois pela parte de trás, introduzido pelos portugueses. Existindo também carreiras onde o lançamento era feito de lado, ou seja, de través. Hoje, pessoal, devido ao gigantismo dos navios, ou seja, ao tamanho dos navios, os navios são muito grandes, para fazer esse lançamento é muito trabalhoso. Então, muitos desses navios, eles são construídos dentro de diques. O que são esses diques, pessoal? São locais, eu vou falar aqui numa linguagem clara para vocês entenderem, que possuem umas portas, o navio está sendo construído ali dentro, e no momento de fazer o navio flutuar, em vez de você lançar o navio ao mar pelos diques, você apenas abre esses diques. Então a água do mar entra no dique e com isso faz o navio flutuar. Mas mesmo assim, pessoal, apesar de não haver aqui o lançamento em si, como eu digo lançamento em si, o navio descendo na carreira para ser lançado ao mar, o nome da cerimônia continua sendo lançamento. O nome da fase também lançamento. Não muda nada no que tange a isso. Muda apenas a maneira de se fazer essa fase, a maneira de se fazer o lançamento. Então abrem-se os diques, a água do mar entra e o navio flutua. Terceira fase, pessoal. Então aí o navio continua sendo construído, mesmo já estando flutuando. A terceira fase é a incorporação. Consiste na fase em que o navio, depois de pronto, é incorporado a uma esquadra, a uma força naval, ou a uma companhia de navegação, ou a quem vai ser o responsável pelo seu funcionamento. Então, isso aqui nada mais é do que o que, pessoal? É o ato de entrega do navio a quem vai usá-lo. Então o navio já está pronto e vai ser entregue a quem vai usá-lo. Essa fase é a incorporação do navio. Ele é incorporado ou a uma empresa ou à Marinha de Guerra. Pessoal, o nome da cerimônia, também temos uma cerimônia para isso. A cerimônia correspondente é a incorporação, da qual faz parte a mostra de armamento. Aqui muita atenção, probabilidade alta de cair na prova, então vou explicar com detalhes para vocês. Precisamos gravar o seguinte: em que fase da vida do navio ocorre a mostra de armamento? Ocorre na incorporação. Pessoal, imaginem bem uma coisa. Antes de lermos aqui agora, vamos entender aqui uma coisa. Você é dono de uma empresa de navegação. Encomendou um navio para o estaleiro. O estaleiro construiu o navio. O estaleiro agora vai entregar o navio para a sua empresa. O que é que você vai fazer nesse navio no momento da entrega, no momento da incorporação do navio à sua empresa, para ele passar a operar na sua empresa? Você vai fazer uma inspeção rigorosa no navio para ver se o navio atende a todas as especificações e se ele está pronto efetivamente para operar na sua empresa. Isso que eu falei, essa inspeção, pessoal, é que se chama mostra de armamento. Então, mostra de armamento nada tem a ver com armas. Gravem bem isso, porque a Marinha pode querer pegar algum candidato desavisado na prova. Falar que a mostra de armamento é fazer a inspeção das armas do navio, e não tem absolutamente nada a ver. A mostra de armamento tem a ver com armação.
Então, pessoal, armamento nada tem a ver com armas, e sim com armação. Nós veremos posteriormente que, por que armação? Porque antigamente os navios eram a vela, então nós tínhamos ali aquele conjunto de mastros, de vergas, né? Aquele conjunto de cabos, os cabos onde eram, quando eu digo cabos, pessoal, é porque na marinha a corda é chamado de cabo. Então nós tínhamos ali os cabos onde a vela era presa. Então isso era a armação do navio, esse conjunto de mastros e velas. Então existia uma inspeção dessa armação, por isso que nós temos o nome de mostra de armamento. Vamos dar continuidade à leitura. Essa mostra, feita pelos construtores e recebedores, obviamente é feita pelos dois ao mesmo tempo. Eles fazem essa mostra juntos. Consiste em uma inspeção do navio para ver se está tudo em ordem, de acordo com a encomenda. Como eu falei para vocês, para ver se o navio atende a todas as especificações. Na ocasião, pessoal, é lavrado um termo, onde se faz constar a entrega, a incorporação e tudo que há a bordo. Então, no momento aqui, pessoal, desta fase da incorporação do navio, é lavrado um termo onde a empresa ou a marinha recebendo o navio declara que recebeu o navio, declara que está incorporando o navio e, ao mesmo tempo, nesse termo consta tudo que tem a bordo do navio. Vamos dar continuidade, pessoal. A vida do navio, então, passa a ser registrada em um livro. O livro do navio. Gravem esse nome. O que é livro do navio, então, pessoal? É um livro onde passa a ser registrada a vida do navio a partir de que fase? Da incorporação do navio, que somente será fechado quando ele for desincorporado. Então observem que o livro do navio, ele é aberto no momento da incorporação do navio e ele é fechado no momento da desincorporação do navio. O livro do navio, pessoal, tradicionalmente, estamos estudando aqui, observem, tradições navais, tem uma importância muito grande, tanto para as empresas de navegação, como para as marinhas de guerra. Porque, como eu já falei para vocês, o navio, ele tem uma vida, ele é um ente personificado aqui dentro da marinha. Então esse livro, ele tem uma importância muito grande e depois que o navio é desincorporado, esses livros ficam guardados, pessoal. Vamos dar continuidade. Desincorporação do navio é a quarta fase, então, pessoal. É a fase que representa o término da vida de um navio. Como eu falei para vocês no exemplo que eu dei de termos um carro, usamos, ele não tem mais condições de ser usado e ele vai ser vendido para um ferro velho. Então essa fase representa o quê? O término da vida de um navio. Ele é desincorporado por baixa. Esse aqui é o termo que se usa. Ele é desincorporado por baixa. Baixa porque ele deixa de pertencer àquela empresa ou à esquadra a qual ele pertencia. Então tá aqui, ele é desincorporado por baixa da esquadra, da força naval, da companhia de navegação a que pertencia, ou do serviço que prestava. Há então, pessoal, uma cerimônia de desincorporação, com a mostra de desarmamento. Disse que o navio foi desarmado. Observem aqui, pessoal, um navio, quando ele é desarmado, pessoal,
é um navio que sofreu a mostra de desarmamento. Em nada tem a ver com retirar armas do navio. Excelente questão para a prova, porque muitos alunos que não estudaram essa parte da disciplina normalmente vão associar isso aqui a quê? As armas do navio. E não é isso, pessoal. Dando continuidade à leitura, as companhias de navegação conservam os livros, registros históricos de seus navios, como eu falei para vocês ainda há pouco. E na Marinha do Brasil, pessoal, pergunta de prova. Os livros são arquivados onde? Onde são arquivados os livros dos navios da Marinha do Brasil quando são desincorporados? Na Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, DPHDM, Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, e servem de fonte de informações a historiadores e também para outros fins de diversas pesquisas, pessoal. Então precisamos gravar bem isso aqui, questão de prova, pessoal. Algumas observações, pessoal. Por que algumas observações? Como eu disse para vocês, eu sempre pego o texto de todas as publicações da Marinha e o que eu faço? Eu transformo esse texto em perguntas e respostas numa ordem lógica, numa ordem didática, para que o candidato, para que o aluno possa entender perfeitamente. Porém, eu não deixo de abordar uma palavra sequer da publicação, pessoal. Por quê? Porque aquilo pode estar no comando da questão ou em uma das alternativas da resposta. E o aluno, não sabendo, se eu não passar por todas as palavrinhas da publicação, eu posso prejudicar o aluno na resposta. Então, essas observações, pessoal, estão na nossa publicação e nós veremos agora. O que é armar um navio, pessoal? Eu já expliquei para vocês, é provê-lo do necessário à sua utilização. É sinônimo de fazer a armação ou fazer o armamento do navio. Então, pessoal, gravem bem. Quando eu falo armar um navio, ou eu falo fazer a armação de um navio, ou eu falo fazer o armamento de um navio, eu não estou me referindo a armas. Eu estou me referindo a quê? A prover o navio de tudo que ele precisa para a sua utilização. E onde é verificado se esse navio está realmente provido de tudo que é necessário à sua utilização? Na mostra de armamento do navio, pessoal. Essa amostra de armamento do navio, ela é feita em que fase da vida do navio? Estou só recapitulando com vocês. Na fase de incorporação. Já a amostra de desarmamento na fase de desincorporação. E quem arma o navio? Qual o nome dessa figura que arma o navio? É o armador, pessoal. Então, o armador, ele é encarregado de armar o navio. É aquele construtor que vai colocar o navio pronto para operar, com tudo que ele precisa para operar. O nome dessa figura é o armador. Então, armadores são construtores de navios, pessoal. E de onde deriva este nome armar o navio? Como eu falei para vocês anteriormente, da armação dos mastros, das vergas, das velas, dos cabos. Então, daquela armação que o navio, a vela, precisava ter para poder funcionar. Então, vamos ler aqui. Em tempos idos, armar tinha a ver com a armação dos mastros e vergas, com suas
vestiduras, ou seja, os cabos fixos de sustentação e os cabos de laborar dos mastros, das vergas e do velame, das velas. Pessoal, vamos explicar aqui. Vocês precisam saber aqui o que é verga, o que é cabo de laborar. Não. Vocês precisam saber apenas o quê? Conhecer esses nomes e saber que isso aqui constituía a armação dos navios antigos, dos navios à vela. Então, basta saber isso. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que os cabos fixos são aqueles que ficam fixos ali, amarrando os mastros, e os cabos de laborar são aqueles que ficam móveis, que eles passam por uma roldana e eu puxo esse cabo e levanto um peso. Eu não preciso entrar nesses detalhes porque isso não vai cair na sua prova. O que vai cair na sua prova é apenas o quê? Você saber que o nome armar um navio, ele se deriva justamente dessa armação aqui do navio, constituído pelos mastros, pelas vergas, né? Vergas que atravessavam os mastros ali para dar sustentação às velas, com todos os cabos que tinham ali e as velas em si. Podia-se armar um navio em galera, em barca, em brigue, etc. Reticências aqui. Por quê, pessoal? Eu poderia armar galera, era um tipo de navio, barca, um outro tipo, brigue, um outro tipo de navio. Para cada tipo de navio, eu tinha uma armação, um arranjo diferente de mastros e velas. É isso que a questão aqui, que esse texto está dizendo para a gente. Nós poderíamos armar tanto em galera, em barca, em brigue, em várias espécies de navios que utilizavam a vela como meio de sua locomoção. A inspeção, pessoal, era rigorosa, garantindo assim o uso com segurança da mastreação do navio. Mastreação, conjunto de todos os mastros, de toda essa armação que o navio se utilizava para locomover, pessoal. Bem, para terminar essa aula, pessoal, eu vou falar aqui um aspecto para vocês, porque, como eu falo sempre, eu quero esgotar todas as possibilidades de cobrança da banca, como eu já fiz em aulas anteriores, para que não tenha absolutamente nenhuma questão que você não consiga resolver. Qual o nome de um dos mais conhecidos armadores de navio? Américo Vespucci, pessoal. Então, o Américo Vespucci, que nós estudamos muito como Américo Vespúcio, pessoal, é o mais conhecido armador de navio. Tão conhecido, pessoal, que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Observem que do nome Colombo deriva-se Colômbia, e o nome da América, do continente, não chamou-se Colômbia, e sim América, em homenagem a Américo Vespúcio. Daí a gente vê a importância dos armadores na época. Um dos mais conhecidos armadores do mundo foi o provedor de navios. Por que provedor? Fornecedor de navios. E ao mesmo tempo provedor porque ele provia os navios do que os navios necessitavam para operar. Proprietário e mesmo navegador Américo Vespucci. Tão importante é a armação de navios e o comércio marítimo das nações que a influência de Américo Vespucci foi maior que a do próprio descobridor do novo continente e que passou a ser conhecido como América, em vez de Colômbia, como seria de maior justiça ao navegador Cristóvão Colombo, já que foi ele que descobriu a América. Assim, Américo, como armador, teve maior influência para denominar o continente, com o qual se estabelecera o novo comércio marítimo, do que Colombo.
Então, pessoal, observem aqui a grande importância aqui do Américo Vespucci. E relembrando, por que eu estou falando isso com vocês? Porque pode estar na prova, pessoal. Tudo que está na publicação pode estar na prova. E tudo que está na publicação eu falo nas aulas. Por quê? Para que o aluno possa efetivamente, pessoal, gabaritar a prova, tá? Fornecer meios para que o aluno possa fazer uma excelente prova. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.